Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é a Viviana, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje, gente, eu quero falar sobre a decisão de vir para o YouTube. Eu sempre fui uma pessoa que consumi muitos conteúdos do YouTube, aprendi muitas coisas, é uma gama de informação muito grande para quem quer crescer, aprender, não falta informação. Um belo dia eu decidi deixar de ser só consumidora dos vídeos do YouTube e me lançar nesse mar de tantas possibilidades. E é preciso coragem, né, gente, para se arriscar. Mas eu resolvi me arriscar e tem pouco tempo e a experiência que eu tô tendo é que quando eu vejo meus vídeos, como que a minha comunicação vem melhorando e a minha timidez, porque eu sou um pouco tímida. Então eu creio que o YouTube vai destravar essa timidez. Se alguém tem esse desejo de se lançar no YouTube, de fazer conteúdo, não desiste não, se arrisca como eu me arrisquei. E deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber como que foi, se alguém já se lançou, já se arriscou, e quem tem essa vontade, mas ainda não perdeu o medo, eu vou gostar de saber e me interagir com vocês. Gente, o meu propósito aqui nesse canal é alcançar pessoas que se interessem por experiências vividas, relatos, como eu já disse aqui no primeiro vídeo. Quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem o primeiro vídeo, como que eu fui consumista e como que eu virei uma chave da minha cabeça. E isso tudo, gente, foi o YouTube, foi assistindo conteúdo do YouTube. Eu me inspirei em muitas pessoas aqui no YouTube para ter essa coragem de abrir a minha câmera, que não é das melhores, mas eu acredito, sempre acreditei na minha vida, que se a gente for esperar a melhor circunstância, a gente não faz nada. Então, hoje, o que eu tenho é isso aqui, a minha câmera, a minha casa e o meu desejo de crescer aqui no YouTube. Gente, quando eu vejo algumas youtubers ou youtubers com aquela plaquinha de 100 mil inscritos, eu acho aquilo um legado tão importante. Eu acho que a pessoa deve se sentir tão importante porque é um mérito da pessoa, deve ser uma coisa tão maravilhosa que eu tenho vontade de experimentar. Eu tenho muita vontade de alcançar isso. Eu sei que é possível, mas eu sei que não é fácil. Então, eu ouvi muito, quando eu assisti os youtubers aqui, eu via muitas experiências de pessoas que viviam pós-consumismo, virada de chave da mentalidade, mudança de comportamento, vida real, vida prática. E eu me inspirei, me ajudou no meu processo, como ainda me ajuda. Então, eu creio que o que eu falo aqui, não sou especialista em finanças, não sou formada, mas a bagagem que eu tenho da minha própria vida, das minhas próprias experiências, eu creio que pode ajudar alguém do outro lado aí, que pode inspirar, assim como outras pessoas me inspiravam. Então, quando eu venho aqui e abro meu coração com a maior sinceridade para falar, deixando de lado o meu medo e colocando somente a coragem e a vontade, tem que ser muito corajoso. E toda a minha vida, gente, eu sempre me arrisquei. Nas pequenas coisas. Quando eu tirei a minha carteira de habilitação, eu não tinha carro e eu fiquei 10 anos com a minha carteira guardada no bolso. Eu chorava às vezes quando eu olhava minha carteira guardada há 10 anos e pensava, será que algum dia eu vou conseguir ter um carro para dirigir? Porque não tinha experiência, não tinha o carro para andar, mas tinha a minha carteira, que era um sonho que eu realizei. E se alguém tem esse sonho, não desista, tenta, mesmo que você não tenha um carro e você queira dirigir, ter uma carteira, você se esforça e tenta, não desiste. Então, aí depois eu casei e meu marido já tinha um carro e eu pude dirigir. E eu peguei experiências. E vocês acham que foi fácil simplesmente pegar o carro e sair? Ou que ele me ajudou, me colocou no carro, no banco e foi me dizendo o que eu deveria fazer? Não, eu tive que me arriscar. Eu peguei a estrada, gente. Eu andei, acho que 34 quilômetros sozinha, eu e Deus.
Com medo? Muito. Angústia? Muito. Mas se eu não tivesse feito isso, eu nunca ia ter coragem de sair da garagem. Eu nunca. E eu arrisquei, eu consegui. E depois aumentou os quilômetros. Eu passei a andar 70 quilômetros. E hoje eu creio que eu vou em qualquer lugar que eu quiser. Mas o início não foi fácil. Ele virou e falou, na época, meu marido: você vai ter coragem de ir sozinha? Vou. Eu não falei pra ele que eu tava com medo, mas eu tava com medo. Mas a minha vontade sempre foi maior que meu medo. Então, se você do outro lado tem vontade, um desejo ardente muito de uma coisa, vai com medo mesmo. É claro que tem que ter responsabilidade. Eu não fiz nada que colocasse minha vida em risco. Eu não tentei acrobacias, eu não tentei achar que eu já era sabidona. Mas eu fui, gente, e foi a melhor sensação da minha vida. E pra tudo eu sou assim, pra tudo. Tudo que eu tenho vontade, mesmo com medo, eu vou. Tudo. E isso eu só tive benefícios. E o YouTube é uma prova de que eu estou aqui com a cara a tapa, porque eu sei que não é só flores, né? Mas eu, vindo de onde eu vim, e tudo que eu já passei para conquistar aquilo que eu tenho vontade, eu não me importo com as pedradas, eu não me importo. E eu sei que eu posso agregar na vida de quem está me ouvindo, eu sei que eu posso inspirar, não só com essa história da carteira, que é, gente, não sei se mais é para mulheres, né? Porque o homem tem mais facilidade de pegar o carro e sair, mesmo que não tenha experiência. Mas aqui, pelo menos na minha região, que é a BR-040, é muito movimentada. E eu não deixei meu medo me paralisar. Eu fui, consegui e fui de novo. E não foi uma, e nem duas, e nem 3 vezes que eu fui com medo, não. Foram várias. Mas eu não deixei transparecer para ele, porque se eu deixasse, ele talvez nem deixaria eu pegar a estrada. Então eu mostrei para ele uma confiança que eu nem tinha, mas no fundo eu tinha, porque se eu me arrisquei, e hoje eu tenho essa destreza de pegar o carro e dirigir para onde eu quiser. Graças a Deus, graças à minha coragem. Então, se você tem esse sonho guardado, esse desejo escondidinho aí, não desista. Vai com medo, vai com consciência, com responsabilidade, seja para qualquer coisa, ou para dirigir, ou para iniciar um canal no YouTube. Eu sou muito nova aqui, sabe, gente? Mas eu tenho experiências da minha vida que podem tirar pessoas da situação que elas estão e levar elas para o mesmo patamar que eu estou. Não, eu não tenho 100 mil na minha conta, eu não tenho 40 mil na minha conta, mas eu não tenho mais R$ 1 na minha conta, eu não tenho mais só R$ 1.000 na minha conta. E qualquer um pode conseguir. Só que sabe a conclusão que eu cheguei, gente? Para eu conseguir, tô falando experiência minha, tá, gente? Eu tive que ter um desejo muito ardente dentro do meu coração. Eu não aceito mais ter uma vida financeira tão quebrada. Eu não aceito ter que ficar pedindo para as pessoas as coisas. Eu não aceito não ter dinheiro na minha carteira. Eu não aceito ser uma pessoa acomodada, porque eu fui acomodada, gente, por um bom tempo da minha vida. Mas eu despertei, e antes tarde do que nunca. Despertei e comecei. Tá sendo fácil? Não. Eu tenho que abrir mão todas as horas do meu dia, das vontades, porque de uma pessoa consumista para hoje, consciente e poupadora, não é do dia para a noite. Não é por 6 meses, não é com 1 ano que você fica totalmente liberta. E eu nem sei se essa libertação acontece sem que a gente tenha que se policiar muito. E eu me policio. E eu digo muitos nãos para conseguir manter o dinheiro, o pouco dinheiro, que para mim é muito, que está na minha conta, permanecer. Eu digo não várias vezes para meus desejos. A minha ansiedade, gente, ela diminuiu demais depois que eu tomei essa decisão na minha vida de mudar de vida. De passar a dizer não pro chocolate, pra pipoca, pra bala, pra qualquer coisa, pra blusinha, pro sapato, pra bolsa, pra um açaí que seja ali na rua, porque parecia que era só ter um dinheiro na carteira, R$ 20 que tinha que gastar. Não podia deixar R$ 10, tinha que gastar tudo. Ou comia tudo ou gastava tudo no site. E outra coisa, tá, gente? Eu desinstalei todos os aplicativos de compra do meu telefone. E isso também me ajuda, porque assim como o Superman, né? Como já dizem as outras pessoas que têm aqui criptonita, eu tenho a minha criptonita. Então, se eu deixar os aplicativos de site instalados no meu telefone, eu sou humana, eu vou lá, vou entrar e talvez eu saia de lá cheia de coisas que eu não preciso. Então, eu simplesmente fui fria e determinada, desinstalei
tudo. E olha, gente, até para dizer os não, eu tenho sido muito fria. Eu tenho passado vontades de muitas coisas, porque a minha vontade de ter a minha liberdade financeira é muito grande. Não tenho a pretensão de ter mundos e fundos e milhões, mas que eu não vou ser mais aquela Viviana acomodada, falida, quebrada, sem dinheiro. Eu não aceito mais isso para minha vida. E se você se encontra nessa mesma situação que eu, não aceite também. Mude, arregace as mangas, seja fria, porque tem que ser. Porque se a gente amolecer, a gente sai abrindo as comportas e quando você vê, você já voltou para a estaca zero. E toda vez que eu tive que recomeçar, que não foi nenhuma nem duas vezes, é desanimador. A gente leva mais tempo, a gente desanima. E o tempo ele não para, né? O tempo ele é implacável. Então, gente, hoje o que eu queria deixar nesse vídeo aqui é isso. Encorajamento, inspiração e força. Porque eu estou aqui e vou continuar aqui, falando, contando as minhas experiências, as minhas vitórias, os meus fracassos, as minhas conquistas. E quero ter amigos aí do outro lado, para poder ter com quem conversar, que a câmera e o YouTube é isso, né, gente? A gente cria amigos aí do outro lado, porque eu não estou falando sozinha. Eu estou falando com alguém, assim como alguém falou comigo várias e várias vezes. Eu creio que eu estou falando com alguém. E eu quero alcançar o máximo que eu conseguir de pessoas, mesmo eu não sendo uma grande inspiração, mesmo eu não tendo a melhor câmera, mesmo eu não tendo a melhor comunicação, mesmo eu não tendo tais requisitos que eu vejo que quando eu assisto alguns vídeos, tem que fazer assim para alcançar views, para alcançar, mesmo que eu não alcance, porque isso também é um mérito meu, eu ter a coragem de abrir a minha câmera, meu coração, meu rosto, eu que sou tímida, e falar, isso para mim não tem preço. Então, se você gostou desse conteúdo, se é relevante, curte meu vídeo, se inscreva no meu canal, eu vou gostar muito, vai fazer muita diferença na minha vida. E eu vou continuar postando os vídeos e espero ter vocês aqui. Um beijo e tchau!